Já estamos... Tem ideia quantas pessoas estão inscritas? A Priscila fez uma lista. Só um instantinho. Estão fazendo os ajustes aqui. Criou uma duplicidade aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Claudionor falando. Boa noite, Claudionor. Boa noite, gente. Só uns segundinhos que a gente já vai começar. Eu estou tentando fazer um ajuste aqui no YouTube, porque eu acabei criando 2 transmissões simultâneas. Acho que já vai dar certo. Estou tentando fazer um ajuste aqui no YouTube, porque acho que eu preciso entrar na outra para poder avisar para as pessoas que não é naquela e é nessa. Acho que já pode começar. Então, acho que já dá. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos no nosso auditório virtual do IBAP-RJ para mais uma palestra bastante esclarecedora sobre os temas quentes do momento. Então, no dia de hoje, nós vamos tratar, né, da DECAD, que é a Declaração de Cadastro Anual, que a Prefeitura do Rio de Janeiro instituiu agora nesse ano, e que tem suscitado muitas dúvidas e muitas apreensões por parte dos contribuintes e dos profissionais também que atuam nessa área. E nós trouxemos aqui a Roberta Mendes, né, vice-presidente do IBAP-RJ, arquiteta, que vai tratar desse assunto para a gente, tentando esclarecer e mostrar, né, o que tem por trás de cada uma dessas situações. Então, com vocês, a Roberta, que vai iniciar falando sobre o assunto. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Adriana. A Adriana já me apresentou. Eu sou Roberta Mendes, vice-presidente do IBAP. Trabalho com regularização, né, de imóveis e resolvi trazer hoje, para variar, né, um tema polêmico, um tema bem polêmico, onde muita gente tem dúvida, onde, na verdade, todos nós temos dúvidas, né, porque é uma declaração muito nova
E aí vim trazer alguns pontos e contrapontos, alguns esclarecimentos. Muita gente não faz ideia nem de como se calcula o IPTU, nem do que são esses dados cadastrais, nem como se faz a declaração, nem quando precisa ou não apresentar um croquis. Então, eu trouxe aqui alguns elementos para poder mostrar para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um instantinho. Legal. Então, está aqui. Eu abri, mas travou, peraí. Vou compartilhar novamente. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Então, ótimo. Então, aqui só tem uma capa, tem os dados, né, aqui da minha empresa, arquitetura legal. Deixei também aí à vontade, aqui do lado dos meus arrobas, né, são os meus contatos via Instagram. Aqui embaixo tem o mais fácil é o site, né? O site tem tudo, você clica lá, você consegue entrar em contato. Muita gente me acessa ali pelo Fale Conosco, formulário e tal. E a cada palestra que eu venho fazendo, né, eu venho recebendo, eu sempre recebo dúvidas e algumas análises, então fiquem à vontade, tá? Então, aqui, para quem ainda não viu, acredito que vocês, todos que estejam aqui já tenham visto, né, a estampa da declaração anual de dados cadastrais do IPTU do nosso imóvel. Então, aqui, essa é a divulgação da Prefeitura do Rio. Eu vou começar a explicar para vocês, passo a passo. Eu fiz uma palestra com poucos slides, compacta, bem com cara de tirar dúvidas, porque eu tentei reproduzir da forma que todo mundo vem me perguntando, então eu fui tentando fazer bem um beabá, para tentar facilitar a compreensão do que se trata a declaração e as consequências dela, quais são as alterações reais. Começando, basicamente, o que é a DECAD, né? A Declaração Anual de Dados Cadastrais para o IPTU do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Aí a próxima pergunta, né? O que são dados cadastrais? É interessante porque eu percebo muita gente com dúvidas, assim, a pessoa não faz a menor ideia do que são esses dados cadastrais, né? Muita gente pensa assim, eu tenho o IPTU, eu pago em função de quê? Em função de área, em função de quê? Ninguém tem, a maioria das pessoas, né, de forma geral, não fazem a menor ideia. Então, dados cadastrais, eu vou trazer bem esmiuçado, né? São dados, são os elementos que influenciam diretamente no cálculo do valor venal de um imóvel. E aí quem não sabe o que é valor venal continua também na dúvida. Aí venho trazendo o que é um valor venal. O Código Tributário Municipal define que o valor venal de um imóvel vai corresponder, né, deve corresponder ao valor do imóvel numa compra e venda à vista, ou seja, o valor que a gente chama de valor de mercado, o valor do momento. Eu vou comprar esse imóvel por quanto? Esse imóvel foi comprado por tanto, vai ser vendido por tanto. Se eu tenho outros imóveis na região semelhantes, onde eu consigo comparar esses valores, esse é um valor de mercado. E aí, nos outros slides eu vou explicar um pouco melhor, mais conceitual, que o município, né, a gente consegue atribuir um valor venal de um imóvel através de pesquisas, através de um laudo de avaliação de um imóvel.
seguindo norma técnica, seguindo métodos específicos, dependendo do tipo do imóvel. Só que para o município, né, como um todo, definir que valor é esse de mercado desse imóvel, ele não consegue avaliar individualmente cada um. Então, o município ele vai atribuir valores que a gente chama de valores unitários, né, que como se fosse o quanto vale, como se, bem, de uma forma bem genérica, quanto vale o metro quadrado daquele imóvel dentro daquela rua, né? E aí, que valor é esse? O porquê dessa valorização daquela rua? Exatamente porque há um estudo de implantação da cidade, onde determinadas regiões, por que determinadas regiões valem mais ou valem menos dentro de cada tipologia de imóvel? Porque, na verdade, é onde a cidade acontece, né? Então, se eu tenho uma região mais central, certamente eu vou ter um valor unitário para uma área, para uma tipologia não residencial mais elevado, porque eu tenho uma quantidade, mas eu tenho um número maior de imóveis dentro daquela tipologia em determinadas regiões. Então, o conceito, e aí a prefeitura, ela traz consigo uma grande tabela, né, uma grande planta, onde ela define esses valores para cada logrador. Eu vou chegar neles daqui a pouco. Mas é mais para não ficar a dúvida básica, né, do que, como é que a prefeitura vai saber o valor de cada imóvel, né? Como é que vai ser uma coisa assim como é que ela vai ser tão certa, né, nesse valor? Então, se a gente for voltar aqui, ó, os dados cadastrais, eles são elementos que influenciam diretamente no cálculo do valor venal. Ou seja, quando eu falo cálculo, eu digo o quê? Que é necessário fazer uma conta para chegar nesse valor venal, nesse valor de mercado. E aí, essa conta, né, é uma grande multiplicação, é uma multiplicação feita exatamente por fatores que são os dados cadastrais. E aí, quais são, né, esses elementos, esses dados cadastrais? Eu estou fazendo toda essa introdução para poder chegar na declaração e para que vocês entendam, né, o que se está declarando, né? Então, quais são os dados cadastrais? Eu posso dividir em dois grupos inicialmente. Eu tenho um grupo inicial para imóveis edificados, ou seja, para a parte predial, para a parte construída, que são os fatores área, tipologia, idade e posição. E se eu tiver um terreno, né, que é um imóvel não edificado, um terreno nu, eu tenho testada fictícia, que aí tem uma fórmula própria para chegar nessa testada fictícia, fator de situação, restrição legal, acidentação topográfica e drenagem. São todos esses fatores multiplicados junto do valor que a prefeitura atribui como valor unitário, que a gente vai chegar nesse valor do nosso imóvel, nesse nosso valor venal. Então, está aqui, ó, como o município calcula o valor venal de um imóvel? Multiplicando todos os fatores cadastrais que eu apresentei para vocês, além do valor unitário atribuído ao endereço, definido pela planta genérica de valores. Então, os municípios, eles possuem uma planta genérica de valores. O próprio termo genérica é exatamente porque é uma planta por atribuição, por definição exatamente de localização, para que a prefeitura diga quanto vale os imóveis dentro de cada logradouro. E, às vezes, né, dependendo da extensão do logradouro, a gente tem valores diferentes para cada trecho. Então, se eu tenho um trecho mais valorizado, mais próximo do metrô, mais próximo de transporte público, eu tenho esse valor unitário maior do que de áreas um pouco mais afastadas, por exemplo, às vezes no mesmo logradouro. E aqui é a conta, né? Aqui é a tal fórmula que a prefeitura usa para chegar nesse valor de mercado. Quanto vale o imóvel de cada um de vocês que está assistindo aqui? Então, se você está no imóvel edificado, se você tem um imóvel edificado, a fórmula está aí. É a multiplicação dos fatores que eu acabei de mostrar para vocês, vezes o valor unitário, ou seja, o valor do metro quadrado.
E a prefeitura, ela divide em 4 tipos esse valor unitário para a parte predial. Ela subdivide em VCA, que é o valor unitário para casas, VAP, que é o valor unitário de apartamentos, VLJ, que é o valor unitário para lojas, e VSC, que é o valor unitário para as salas comerciais. Então, tem essa subdivisão em 4 tipologias, onde eu vou, no momento do cálculo, eu vou entender, né, qual é o tipo daquele imóvel para que eu busque o valor unitário correto. E para imóveis não edificados, é outra fórmula que eu já tinha mostrado antes, edificada fictícia e tal, e aí eu tenho o que a gente chama de V0, que é o valor unitário para terrenos. Então, a prefeitura pega, faz essa conta, e aí ela atribui o valor venal de cada imóvel que nós temos. E aí vem, por que eu falo tanto, né, do valor venal? Porque o IPTU que a gente paga do nosso imóvel nada mais é do que um percentual anual daquele valor de mercado. Então, por exemplo, a prefeitura determina que o imposto a pagar é o quê? É a multiplicação de todos esses fatores, área, posição, tipologia, idade. São elementos de ajuste, porque eu não posso atribuir que todos os imóveis, por exemplo, numa mesma rua, onde eu tenho o mesmo valor unitário, o mesmo valor de metro quadrado para casas, e numa mesma rua, se eu tenho uma casa nova e uma casa antiga, eu não posso dar o mesmo peso para esses 2 imóveis. Por quê? Porque há uma depreciação em função da idade. E como que a prefeitura vai definir o quanto isso difere? A prefeitura criou tabelas, onde ela tem percentuais que eles vão modificando conforme, por exemplo, no fator idade, eu tenho, se for a parte residencial, anualmente eu tenho uma redução desse fator. Se eu tenho o fator posição, por exemplo, uma casa de frente tem um valor maior do que uma casa de fundos. Só que se o valor do metro quadrado é idêntico para as duas. Como que eu posso ajustar essa relação de posição entre elas? Eu dando um desconto, atribuindo um índice menor para a casa que está nos fundos. Então, o metro quadrado da casa de fundos, consequência, na multiplicação, acabará sendo reduzido em função do valor integral que seria de uma casa de frente. E assim para todos os fatores. Idade, tipologia, a tipologia faz muita diferença, né? Porque a tipologia não só, ela muda não só o percentual que você vai pagar anualmente do seu IPTU, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são, quanto ela muda as tabelas de cálculo do imposto. Então, se eu falar para vocês assim, por exemplo, o meu IPTU, muitos IPTUs que a gente revisa caem exatamente nessa situação. Eu fiz uma análise de um IPTU agora, onde só da gente substituir determinados elementos, o IPTU já vai reduzir em 60%. Porque é uma casa, né, uma casa de frente, tem uma área grande, mas ela, apesar de ser uma casa, ela tem uma tributação não residencial, ou seja, como se houvesse uma atividade comercial dentro daquela casa. Só que nunca houve, então existe um erro, né, naquele cadastro daquele IPTU. E nessa análise, o que a gente identificou? Primeiro de tudo, se eu mudo de não residencial para residencial, a minha alíquota vai mudar. Né? No nosso caso, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou adiantar, porque a sequência de slides me faz falar mais. Se eu tenho um imóvel residencial, eu pago 1% do valor do meu imóvel, do valor venal, do valor de mercado do meu imóvel por ano. Se eu tenho um imóvel não residencial, eu pago uma alíquota de 2,5%. Ou seja, se eu transformar o imóvel, que é hoje, ele é residencial, mas está sendo tributado como não residencial, só pela alíquota eu já reduzi 2,5 vezes aquele valor. Fora que
eu tenho tabelas. Eu tenho tabelas, por exemplo, eu acabei de falar do fator idade. Para o fator idade residencial, a cada ano o imóvel vai valendo um pouquinho menos. Um imóvel não residencial, ele já não vai reduzindo anualmente, ele vai reduzindo por faixas. E aí o valor mínimo, por exemplo, de idade, né, no residencial, o valor, o fator de correção, que seria 0,5, ou seja, um imóvel muito antigo, um imóvel com mais de 50 anos, vai pagar metade do que pagaria no imposto em função da idade dele. Um imóvel não residencial, um imóvel antigo, vai pagar 0,8, ou seja, ele vai ter um abatimento de 20%. Então, quando a gente começa a brincar com esses fatores do IPTU, chegando nesse valor venal, a gente consegue fazer uma adequação, uma hora de pagar correto, que é exatamente para isso que a gente olha, né? Quando chega. Agora não chega mais carnê para a gente, né? Chegava carnê. Agora, quando chega lá o lançamento do IPTU. Então, aqui, ó, mostrando para vocês a diferença de alíquotas. Por isso que é importante que os dados cadastrais estejam sempre corretos. Olha, o imposto das unidades residenciais, eu pago 1% sobre o valor de mercado. Unidades não residenciais, eu pago 2,5% sobre o valor de mercado. E os terrenos? Os terrenos pagam 3% do seu valor de mercado. Então, é importante a gente perceber a diferença das alíquotas, e é importante a gente entender que a gente precisa ter o imóvel regularizado. Ele precisa ter o seu cadastro correto. Eu falo que a gente não tem que olhar o valor a pagar. O valor a pagar sempre vai doer. A gente precisa, na verdade, pagar o valor correto sobre o que a gente está realmente usufruindo. E aí, aqui, ó, qual a legislação de referência para a declaração dos dados cadastrais? Eu fiz essa introdução para que vocês entendam o que são os dados cadastrais e qual a função desses dados cadastrais, que é exatamente calcular quanto vale o seu imóvel, para, em cima desse valor que a prefeitura atribuiu para o seu imóvel, ela te cobre uma alíquota, um percentual, que já é fixado por lei, você não pode, através, por exemplo, de um processo administrativo, questionar essa alíquota, ela é fixada. Mas é importante a gente entender que essa declaração, o que essa declaração fará quando eu entrar com os dados cadastrais? Essa multiplicação vai resultar num valor venal diferente caso haja uma modificação do seu imóvel. Então, por exemplo, se eu pago o IPTU de um imóvel, vou usar o fator área como exemplo, que é o fator que as pessoas mais se prendem, mais conseguem visualizar. Se eu tenho um imóvel que esteja lá sendo tributado com 100 metros quadrados, mas o meu imóvel não tem 100 metros quadrados, o meu imóvel tem 200 metros quadrados. O que vai acontecer com o meu IPTU? Meu IPTU vai dobrar. Por quê? Porque um dos fatores que eu estou corrigindo, eu estou dobrando. Então, automaticamente, o valor do meu IPTU vai dobrar pelo fator área nessas condições. É importante que vocês conheçam e leiam a legislação de implantação da DECAD. É o Decreto 48.985, de 2021, e a Resolução da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 3245, de 2021. A resolução está regulamentando o decreto. É importante que vocês leiam o decreto, que vocês se familiarizem. Leiam a resolução, então, ela é muito pequenininha. Eu até coloquei uma cópia, que tem um slide que tem a resolução inteira. O decreto que não dá para colocar inteiro. Mesmo assim, ele é pequeno. Ele é de leitura simples, só tem que ter atenção. Então, vem a pergunta mãe, né? A pergunta que todo mundo faz. A DECAD é obrigatória? Nós temos visto, não estou aqui para criar polêmicas, né? Mas eu resolvi trazer o que a gente tem informado dentro da legislação.
A prefeitura ela vem fazendo uma divulgação forte da DECAD, né, informando, né, que quem fizer a declaração vai ganhar 5% do IPTU, que a DECAD não é obrigatória, né, que ela é eletiva e tal. Mas você vai ler a legislação, não é isso que informa. Né? Então, o que informa... vamos lá, no decreto, o artigo 1º, eu peguei o artigo 1º do decreto e o artigo 1º da resolução. Os contribuintes do IPTU deverão apresentar, ou seja, o verbo já fala por si só. Deve é uma obrigação. Nos prazos fixados pela Secretaria, a DECAD, ou seja, declaração dos imóveis, a ser entregue obrigatoriamente por meio eletrônico em formulário próprio, disponibilizado por meio do portal Carioca Digital. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tela, né, de preenchimento. E a resolução também fala, no artigo 1º, que ficam sujeitos à obrigação de apresentar a DECAD, né, prevista no artigo que eu acabei de mencionar, todos os contribuintes de IPTU do Rio de Janeiro, conforme o cronograma, que eu também vou apresentar para vocês. Então, dentro das duas legislações, a gente não observa a questão eletiva da declaração. O que a gente tem de diferença, né, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, é que nós temos, nesse primeiro momento, a obrigatoriedade da tipologia casa e apartamentos. A gente não tem ainda para as outras tipologias. Mas eu já vou chegar lá. Aí está aqui, ó, exatamente. Quem deve declarar? Né? Aí quem deve declarar está escrito na resolução. É o parágrafo 1º do artigo 1º. O disposto no caput se aplica apenas no caso do imóvel constante no cadastro do IPTU, como dotado de tipologia construtiva casa ou de apartamento, independente da utilização ser residencial ou não, situado nos bairros constantes das áreas de planejamento referidos no anexo único. Aqui embaixo é o anexo único, né, que é a divisão por áreas de planejamento e os prazos. Ou seja, quem faz parte da área de planejamento 1, área de planejamento 2, o prazo já iniciou dia 21, né, de junho e termina agora dia 31 de julho. Então, os bairros mais da Zona Sul. E 3, que são mais os bairros da Zona Norte, inicia agora dia 1º de agosto e termina 31 de agosto. Os outros bairros da P4 e a P5, 1º de setembro inicia e termina em 30 de setembro. Mas eu queria tentar declarar antes. Eu já tentei, gente, eu já tentei. O próprio sistema recusa. Ele diz que o seu imóvel ainda não está no prazo da declaração. Então, nem adianta inserir, tentar antecipar, porque não vai conseguir. Então, nesse momento, somente estamos fazendo a P1 e a P2. Aí aqui eu trouxe, né, porque pode ser que alguém tenha dúvida, né, quais são os bairros das áreas correspondentes às áreas de planejamento. Então, vai ter a divisão, ó, a P1 e a P2, que é julho, a P3, agosto, a P4 e P5, setembro, tem aqui a divisão dos bairros. Isso tudo está no site da prefeitura. Todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês, né, fora a parte escrita e tal, então, isso tudo está no site. Isso tudo tem quando você entra no... Eu vou mostrar no Carioca Digital, né, que é o carioca.rio, tem os botõezinhos, ícones que você clica e você consegue baixar o material, perguntas frequentes, como que você faz a declaração, tem tudo isso lá. É bom com alguém explicando, realmente facilita. Então, está aqui, ó, como fazer a declaração? Através de formulário próprio, disponibilizado no portal Carioca Digital na internet. O site é esse, carioca.rio. E aí ele vai direcionar, tá aqui, aí eu fui dando os prints, né, para colocar para vocês conseguirem enxergar. Quando você acessar carioca.rio, tem vários botões, né? Um botão é DECAD 2021, e aí vai direcionar para essa página. Onde está escrito aqui como solicitar, se você rolar a página, se você for rolando a página toda,
Ali vai falar quais são as áreas de planejamento, vai ter um botão de como fazer a declaração também. E se você quiser já fazer a sua declaração, você vai clicar nesse botão aqui para acessar o serviço, que vai ser direcionado para esta página. Nesta página, você tem aqui 2 botões, como declarar e perguntas frequentes. Vocês vão clicar e vocês vão baixar 2 manuais, onde vocês têm realmente, a maioria das perguntas, né, que as pessoas vêm fazendo estão ali. E eu acho interessante, né, que vocês acessem para que vocês conheçam. E aí, eu nem coloquei isso como pergunta aqui, mas também muita gente já me perguntou. Por exemplo, poxa, o imóvel é meu, eu tenho que entrar, eu só posso fazer pelo meu cadastro? Não, na verdade, qualquer pessoa pode fazer a DECAD para qualquer um, desde que tenha o número da inscrição imobiliária e desde que tenha os documentos obrigatórios para envio. De posse desses documentos, é possível fazer a declaração. Então, quando você acessa, né, a plataforma do Carioca.rio, Carioca Digital, clicou no botão DECAD, eu já tinha feito meu login, então vai aparecer ali, aparece o CPF de vocês, o nome de vocês, o e-mail de vocês de cadastro. E aqui embaixo vocês vão escrever a inscrição imobiliária que vocês queiram fazer a declaração. E aí vai acessar a tela correspondente àquele imóvel. Aí vai vir aqui escrito, né, o CPF, o CNPJ do proprietário, do titular desse imóvel, o nome completo do titular, e aí vem esses campos aqui em branco, né, em aberto. Esses campos acinzentados são campos onde você não pode editar. Esses campos aqui em branco são os campos que você vai precisar preencher. Asterisco são campos obrigatórios. Então, você vai atualizar o e-mail, confirmar o e-mail, o número do celular, telefone fixo opcional. Depois vem aqui, dados do imóvel. Ali em cima vai ter a inscrição imobiliária, aqui o bairro. Está vendo que está tudo em cinza, a gente não vai editar isso aqui. CEP, logradouro, número e complemento. Aqui embaixo, em branco, já são os dados que eu posso alterar. Tipologia, aqui a tipologia, nesse caso é apartamento. A utilização, porque uma coisa, gente, é tipologia, outra coisa é a utilização. Igual o exemplo que eu dei do imóvel que eu fiz a revisão. Eu fiz a análise do IPTU. O imóvel, a tipologia, era casa. Mas a utilização era não residencial. E constava no IPTU, não no local. No local era tudo residencial. Mas a tipologia estava errada, a utilização está errada. Área construída, vai estar aqui, número do cartório de registro de imóveis e o número da matrícula do registro de imóveis. Alguns imóveis, a prefeitura pode não ter o número de matrícula, alguns imóveis ainda são transcrições, ou seja, não possuem esse número. Pode acontecer do número da matrícula informado ali na base cadastral estar errado. E se você quiser corrigir e alterar, você pode ali editar. Todos os elementos, né, que você for editar, tudo você vai precisar enviar um documento para poder comprovar. Então, por exemplo, aqui, se eu troquei qualquer coisa, eu tenho que mandar os documentos mínimos, que eu já vou mostrar para vocês. Se eu alterar aqui área construída, eu também vou precisar juntar o croquis, que eu vou mostrar para vocês que o croquis não é um croquis qualquer, tá? Pelo amor de Deus, que eu não quero ninguém com tributação errada por causa de croquis. Mas vamos supor que esse imóvel aqui, todas as informações estejam perfeitas. Aí eu vou clicar nesse botão, manter os dados atuais do contribuinte e do imóvel. Então, tá aqui, tem até esse campo aqui em amarelo. Se os dados de tipologia, utilização e área construída forem mantidos, é obrigatório marcar a opção manter os dados atuais do contribuinte e do imóvel. Qualquer coisa que eu edite aqui, aí eu não posso clicar aqui embaixo, tá? Rolando a página mais um pouquinho, informações complementares é um campo em branco, onde você pode escrever alguma informação que você queira mandar para o município. Você pode informar, o número da matrícula não é o número que é real. Você pode informar, enfim, o que você quiser. É um campo livre.
E aí, logo abaixo, você é obrigado a ter um envio de documentos. Então, você precisa enviar CPF ou CNPJ do contribuinte, identidade do contribuinte, e depois tem um campo outros. Lembrando o seguinte, também uma outra dúvida que um monte de gente já me mandou. O imóvel está no nome de outra pessoa. Como eu vou fazer a DECAD? Você só vai conseguir fazer a DECAD se você tiver os documentos dessa outra pessoa. Se você não tiver os documentos dessa outra pessoa, você não vai conseguir fazer a DECAD. Aí você vai precisar fazer um processo próprio para alteração de titularidade. Né? Aí vai de caso a caso, tem casos que é por conta de inventário, outros por causa da própria compra e venda, não houve, ainda não houve a transferência no cadastro, né? Já foi feito o registro da escritura, mas a informação ainda não foi levada para a Secretaria de Fazenda. Enfim, aqui você vai escolher o documento que você vai adicionar, vai clicar em adicionar, vai criar uma listinha ali embaixo com os documentos, e aí você vai, declaro serem verdadeiras as informações acima, e vai enviar a declaração. E foi feita uma declaração que você vai fazer, sei lá, em 5 minutos. Em 5 minutos, desde que você tenha todos os dados corretos e tenha todos os arquivos necessários. Na falta de qualquer documento desses, você não vai poder fazer a declaração. Aí tem aqui, ó. Eu peguei essa lista de um daqueles 2 manuais. Eu acho que foi não sei se foi do manual de perguntas frequentes ou se foi do outro, acho que foi do como declarar. Então, está aqui para facilitar a leitura. Os documentos para envio, identidade do contribuinte, obrigatório. CPF, obrigatório para todos, para todas as declarações. Vou confirmar, está tudo igual, só posso dar ok? Não, você também tem que enviar os documentos atualizados. Conta de luz recente do imóvel. Obrigatório quando tiver alteração da utilização do imóvel, tipologia ou área construída. Então, também precisa mandar a conta de luz do imóvel. Croquis ou planta. Obrigatório no caso de alteração de área construída. Outros viram facultativo. Por exemplo, poxa, eu registrei minha escritura, né, eu já sou proprietário de direito na matrícula, mas esses dados ainda não foram atualizados aqui no cadastro da prefeitura. Você pode anexar essa certidão e enviar. Não quer dizer que haverá a mudança de titularidade. Você está simplesmente informando, porque tudo aquilo que a gente não consegue fazer pela DECAD, a gente precisa fazer um processo próprio da Secretaria de Fazenda. A Secretaria ela tem diversos tipos de processos para que você corrija cada um dos elementos daquele cadastro. Aí está aqui também interessante que você pode enviar planta ou croquis, de preferência em DWG, DWF ou PDF. Então, quem quiser já mandar, quem vai fazer no CAD, vai mandar no CAD, já pode mandar por aí, fica livre aí a opção. Aí vem também uma das perguntas, né? Eu recebi muita pergunta. Todos os dados que eu cadastrei serão aceitos? Aí a gente tem um artigo, né, do decreto que fala que a administração tributária poderá, ou seja, poderá é hipótese, poderá adotar em seu cadastro, no todo ou em parte, inclusive para fins de lançamento tributário, informações constantes ou decorrentes da declaração de que trata esse decreto, ou seja, da DECAD, a Fazenda pode usar a DECAD, o qual, porém, não vincula as autoridades administrativas, que poderão adotar informações colhidas em outras fontes ou ter um ou mais dados na forma já cadastrada. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial a esse artigo, porque pode acontecer, por exemplo, meu imóvel, aí vem a posição inversa. O meu imóvel está cadastrado com 200 metros quadrados, mas ele não tem 200, ele tem 100. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o croquis e mandei para a secretaria. A administração, ela pode usar ou não aquela sua declaração. Ou seja,
é importante alertar que eles não são obrigados a usar os dados da DECAD, tá? A legislação diz que ela é obrigatória, os comerciais da prefeitura dizem que ela é eletiva, né? Ela não é obrigatória, e o município não é obrigado a usar a DECAD para atualizar o IPTU. Por quê? Porque existe rito próprio, existe processo de revisão cadastral. O processo de revisão cadastral é exatamente a revisão desses fatores que são declarados. Então, tem ritos específicos. Então, eu acho que ela é uma declaração onde você mostra, se a prefeitura entender válido, ela vai corrigir o teu IPTU. Se ela entender que não é válido, ela não vai corrigir o IPTU e vai continuar cobrando como estava. E se você entender que precisa fazer essa correção, agora que você já sabe que são esses elementos que geram o seu imposto, o valor a pagar no final, o que eu vou fazer? Vou brigar com a DECAD? Não, vai formar um processo próprio da revisão do fator que você precisa corrigir. Agora eu vou entrar na parte mais técnica da nossa palestra, que é exatamente a apresentação do croquis do imóvel. No próprio manual, é apresentada uma forma muito simplificada desse croquis. Você não precisa apresentar a planta baixa, você não precisa apresentar corte, fachada, nada disso. Você precisa apresentar um contorno. Por quê? Porque o Código Tributário Municipal, né, o decreto 14.327 de 95 é o regulamento do IPTU, ou seja, é o decreto que regulamentou a Lei 691, que é o Código Tributário Municipal. Ele traz a informação do que é área tributável. E é importante que a gente fixe o conceito do tributável, porque tributável não é o mesmo que construído. Construído faz parte do tributável. Mas o IPTU, ele pode cobrar, na verdade, é feito para que você é tributado por aquilo que você usufrui. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno, um imóvel que tenha, por exemplo, uma quadra, um campo de futebol aberto, porém marcado no chão, esse campo paga IPTU. Esse campo aberto, descoberto, ele não tem área construída, mas ele é tributável, como vários segmentos. E aí, o que é tributável? E aí está lá no artigo 20, 20A e 20B desse decreto. É uma lista grande, eu não trouxe essa lista aqui, mas eu acho válido, né, como consulta, mas eu trouxe os elementos importantes para o projeto. Que não é em vão. Não é em vão. Por quê? Isso foi o que eu senti de grande falta na explicação dessas áreas, de como apresentar esse croquis. Aí vem a pergunta, né? Existe legislação para croquis ou planta? Por quê? Porque, na verdade, está livre. A própria pessoa pode fazer o seu croquis e apresentar. Por quê? Porque ela declara veracidade sobre aqueles dados. Então, se ela optou por ela mesma fazer, ok. Pode ser tributado além do que deveria. Porque você declarou que aquilo está correto. Mas existe um decreto que unifica a forma de apresentação dessas áreas para a Secretaria de Fazenda para fins de tributação. Então, eu acho que isso foi um elemento que ficou faltando fortemente, né? Que é o decreto 16.721 de 98. Olha o título dele. Cria documento único de regularização para efeito de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e taxas fundiárias. Então, não é somente um croquis contornando as áreas tributáveis. Eu preciso, inclusive, ter um quadro de áreas que defina quais são essas áreas tributáveis, porque cada tipologia, cada segmentação tem uma tributação diferente. Então, vou dar um exemplo, esse exemplo que eu usei, de um imóvel
que tenha uma quadra de esportes aberta, se a pessoa fizer um croquis de contorno da construção e de contorno daquela quadra, seguindo os ritos do artigo 20 do regulamento do IPTU, o que vai acontecer? Ela vai ter uma tributação de 100% sobre todas as áreas, sendo que a quadra de esportes tem uma tributação corrigida para 20%, ou seja, 20% daquela área que é tributável, e não a área da quadra inteira, aquele campo inteiro. Então, é fundamental que a gente apresente o quadro de áreas dentro do decreto, não é à toa. E aí vem aqui, ó, que eu copiei, né, uma parte, a justificativa do porquê usar esse decreto. Está aqui, ó, considerando que o quadro de áreas apresentado junto à planta de situação, esse decreto ele não foi criado para DECAD porque não existia, não foi criado para croquis porque não existia, ele foi criado por quê? Porque antes de 98, o projeto que era apresentado à prefeitura para regularização, que não é na Secretaria de Fazenda, né, era na antiga Secretaria de Urbanismo, era um quadro de áreas genérico, era um quadro de áreas dizendo área total da edificação, sem segmentações tributáveis. E aí, por isso, se criou um decreto com uma unificação dessas informações, para quando você precisar fazer a atualização do seu IPTU, você consiga distribuir essa tributação correta. Então, está aqui, ó, considerando o quadro de áreas apresentado junto à planta de situação exigida para o licenciamento de obras de edificações, não contempla aspectos de construções que, por força da Lei 691, que é o Código Tributário Nacional, são computadas na apuração da área tributável para efeito do cálculo do IPTU e das taxas fundiárias. Aí vem um outro considerando, né? Porque todas essas leis, decretos, vem um monte de considerando. Considerando que, em fase de divergência, essa divergência, os contribuintes podem ser levados a cumprir as exigências no sentido de informar área tributável, sendo, às vezes, obrigados a apresentar plantas suplementares. Aí tem outros considerando que as exigências podem retardar mais o processo de regularização fiscal, considerando a necessidade de simplificar os procedimentos, porque, realmente, se eu crio uma forma única de apresentação, facilita. Os processos são mais objetivos. Aí vem artigo 1º. Fica criado documento único de regularização com a finalidade de apurar a área tributável para efeito do cálculo do IPTU. Ou seja, CAD é exatamente o quê? É sobre os dados cadastrais. E um dos dados cadastrais, que é o que mais se fala, é a área, é o fator área. Então, se eu tenho um decreto que regulamenta essa forma de apresentação das áreas tributáveis, eu passo a fazer uma declaração coerente, respeitando as tributações correspondentes. Eu faço um croquis genérico, por desconhecimento, eu acabo induzindo que o imposto o imposto do imóvel do meu cliente, por exemplo, seja muito elevado por conta da falta de informação desse decreto. E aí eu peguei o anexo 1, que aí ele fala das segmentações do que tem que constar nesse quadro de áreas. Aí ele subdivide, até nas minhas aulas, eu uso sempre, mostro sempre para meus alunos. Aí vem, se for um residencial único ou bifamiliar, aí eu vou dividir em edificação principal, varanda destacadas, terraços descobertos, edículas, quadra de esporte, coberta descoberta, garagem coberta. E é interessante, a gente está falando de DECAD, né, então a gente está falando de IPTU. Porém, a atualização do IPTU, ela também gera uma cobrança de ISS, o Imposto sobre Serviços, quando você altera essa área. E quando você calcula o valor do ISS a pagar, que nada mais é do que o custo unitário básico, né, vezes a área vezes 3%, ou seja, 3% do valor do custo da construção daquele imóvel, eu tenho uma segmentação do que é tributável a 100% e o que é tributável a 50%. E o que é tributável a 100% é a minha edificação principal. Os outros elementos são todos tributados a 50%. E se eu não tenho um quadro de áreas que defina essa segmentação, eu induzo que a pessoa pague 100% sobre o ISS,
sendo que não deveria pagar isso tudo. Então, é uma atenção, é um decreto pequeno, um decreto simples, uma segmentação simplificada, mas que ela, financeiramente falando, ela tem todo o valor. Aqui tem as outras segmentações, né? Se for multifamiliar, grupamento ou uso misto, aí você vai indicar a privativa de unidade, de cada unidade, os terraços. Se for um prédio de uso exclusivo é aquele prédio que tem uma única atividade numa única numeração. Aí também vou segmentar a edificação principal, galpões, telheiro, cobertura, bombas de gasolina, né, quando forem os postos de combustíveis, as quadras, e assim vai. E a edificação comercial, também área privativa, geral, mezanino, né? Os mezaninos são tributáveis, é importante também que se saiba disso, porque a gente tem aí um tanto de lojas que são construídas já com pé direito elevado, e aí a pessoa que entra depois vai lá e constrói mezanino. E aí não se regulariza esse mezanino, e esse mezanino é tributável, você tem que pagar o IPTU sobre o mezanino. Então, está aqui, terraços cobertos, varandas, estacionamento coberto. Então, a gente vê quantas segmentações a gente pode apresentar não é nem para uma redução de imposto, mas é para uma correção desses impostos, né? Porque eu já até entrei no ISS. E aí eu trago aqui para vocês 2 modelos são croquis que eu já uso há muitos anos, esses daqui são até de 2017, onde a gente segmenta, vocês estão reparando, é croquis mesmo, é meio que uma planta de situação, meio croquis, onde eu distribuo para identificar os tipos de tributação. Então, eu marco aqui onde é edificação principal, onde é garagem, onde é varanda, onde é piscina, onde é edícula. Isso, no ISS, essas áreas complementares têm uma tributação de 50%. Aqui é um outro imóvel, que são múltiplas unidades, né? É um condomínio. É um condomínio porque é casa de família, né? A casa da frente, a casa do pai, que constrói em cima do filho, que constrói atrás do outro filho, e assim vai. E aí, está aqui. Edificação principal, o que é varanda. Nesse caso, a gente tem mais varandas e varandas de cada casa, segmentando e explicando. E mais importante do que apresentar o croquis é apresentar a memória de cálculo. É apresentar conforme o decreto 16.721. Então, guardem no coração esse decreto para todos os projetos que vocês forem fazer, porque ele faz toda a diferença na tributação desses impostos. E aí, a última pergunta. Gente, essa pergunta é a que mais eu escuto. Mas essa aí no ranking é número 1. A DECAD legaliza o imóvel? Não, eu botei um não com a exclamação, mas tinha que ser um não do tamanho da minha tela. DECAD não legaliza o imóvel. Não legaliza de jeito nenhum. Aí veio o espanto, né? Meu Deus, né? E eu tenho um monte de gente. Mas um monte de gente, porque o DECAD vai legalizar o meu imóvel. Muita gente está achando que DECAD é anistia de legalização. Gente, é porque exatamente pelo desconhecimento do que são dados cadastrais e para que eles servem, as pessoas acabam fazendo relação. A prefeitura está mandando eu entrar num site, atualizar o cadastro do meu imóvel para eu poder estar regularizado. E não, é o oposto, pelo contrário. Você está contando, se você tiver divergências principalmente na área ou na tipologia, você está contando para a prefeitura que você está irregular, sujeito às sanções. Então, é importantíssimo a gente entender que é o oposto. O que legaliza o imóvel perante o município é a certidão de habites. Ela é que é o atestado de que sua construção está regularizada. Não é, a Secretaria de Fazenda não regulariza o imóvel. A Secretaria de Fazenda regulariza para fins tributários, para fins fiscais. Somente isso. Tanto é que não é a mesma secretaria da antiga Secretaria de Urbanismo, que agora aqui no Rio subdividiu, virou Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Tá? Então, é importante isso. Eu vou abrir a tela, porque eu já recebi, eu vi que já tem perguntas, e aí eu vou ver se as perguntas que eu consigo responder, porque algumas perguntas provavelmente não vão caber a mim, vão caber ao município de esclarecimento, porque as informações estão vagas.
Então, gente, olha, muito obrigada. A live está no YouTube, então depois quem quiser acessar, pode acessar com calma. Esse material vai ficar disponível, então vocês podem assistir pausando. As redes sociais estão aí de contato, o e-mail, o site está aí também de contato. Tá? Eu agradeço muito a paciência de vocês aí, mas que realmente é um tema bastante relevante, né? Eu vou aqui tirar o compartilhamento da tela, vou abrir a tela para a gente bater um papo. Bom, Roberta, agradecer muito aí pelas suas explanações, né? Você já viu aí que no chat tem um monte de perguntas, lá no YouTube também. Eu fui escrevendo alguma coisa num e outro, várias situações, mas tem muita coisa a ser esclarecida. Eu primeiro gostaria até de fazer algum comentário, que eu falei, isso aqui não são só dúvidas, são dúvidas, questionamentos, indignações, apreensões, porque tem muitas coisas nas entrelinhas desse decreto. Tá? Esse decreto tem coisas por trás disso. É um texto muito simples do decreto, mas cumpri-lo é muito complicado, é muito complexo, porque não é uma coisa fácil para qualquer pessoa. Né? Vocês viram pelo que é pedido ali, que não é uma coisa de simples responder, é assim ou assado, e que consequências isso vai trazer. Porque qualquer coisa que você declare vai lhe trazer consequências. Isso que é importante que a gente tenha em mente. Qualquer coisa que você declarar como informação cadastral do seu imóvel tem consequência direta na cobrança de IPTU. Né? Não faz o menor sentido a prefeitura pedir para que nós, contribuintes, mostremos os dados cadastrais dos nossos imóveis que ela já tem, porque não é a prefeitura que legaliza os imóveis que estão legalizados, que aprova isso tudo. Então, ela tem esses dados todos no seu cadastro. Por que ela quer que você informe isso? Muito provavelmente a nossa informação, não vou dizer a nossa, porque nós todos somos profissionais da área, mas outras pessoas, né, leigas, que não têm conhecimento, não sabem fazer uma planta, não sabem quais são os critérios de cálculo de área da prefeitura, vão dar uma informação que é divergente da informação cadastral, e isso vai trazer consequência para elas. E a consequência não vai ser boa, não vai ser benefício para o contribuinte. Isso está muito claro para mim, isso está muito claro nesse decreto. Não existirá nenhum benefício para o contribuinte com relação a esse decreto. Isso eu estou super indignada com o decreto, assim, indignada para falar a palavra delicada que eu tenho para falar sobre isso. Mas, então, eu queria que você até pudesse responder essas perguntas que estão vindo aí, porque eu acho que é dúvida de muita gente sobre a questão do imóvel que não está no nome da pessoa, está no nome, né, do pai que faleceu, de um parente que faleceu, e que ainda está em tramitação a questão de inventário, ainda não foi finalizado, você não conseguiu passar para o seu nome, ou está na prefeitura no nome da construtora ainda, porque você fez a compra do imóvel, você fez o seu registro de imóveis, e o registro de imóveis deveria passar os dados para a prefeitura, e não o fez, e aí você não passou. Então, tem um monte de outras situações que eu acho que é importante esclarecer, né, porque tem coisas que deveriam ter automaticamente estar na prefeitura e não estão. Nós temos que nos movimentar para isso, porque quem deveria fazer não faz, né, porque você paga o imposto, você paga a taxa, você paga tudo certinho para que as coisas sejam feitas corretamente, e os outros entes não fazem isso corretamente, e querem que agora você conserte coisas que não foi você que fez errado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né, porque eu acho que isso é, no mínimo, a coisa mais absurda que eu já vi, né, dentro das questões tributárias. Tem outras para comentar depois, mas isso é importante falar. Sim, na verdade, existe um outro ponto, né, que eu nem comentei aqui, que eu fui tentando ser bem professora na palestra, né, ser bem didática, mas, Adriana, eu adorei, porque você falou que estava no meu coração. Você falou por mim. Então, vamos lá. Agora é debate. Palestra já foi, agora é debate. Olha só. Mudança legislativa, né, do município, eu acompanho. Eu sempre acompanho, sempre opino, sempre. E aí eu comecei a ver divulgações, né, da própria prefeitura, falando que tem 5% de desconto, falando que você tem o perdão do passado.
E eu não achei isso escrito dentro da legislação. E aí, até tem uma questão da remissão dos anos anteriores, mas se você pegar a lei de referência, não é sobre esses imóveis que estão fazendo DECAD, tá? Então, tem outras questões. E aí, o que eu resolvi fazer? Resolvi mandar uma mensagem para a prefeitura perguntando onde é escrito isso tudo que eles estão divulgando como um atrativo, na verdade, né? Um atrativo dando uma isca para que as pessoas mordam. E aí a resposta que eu tive foi uma resposta que me assustou muito. A resposta que eu tive foi que essas informações estão na PL, né, no projeto de lei da reforma tributária, que tinha sido aprovada naquela semana na Câmara, e ainda não foi sancionada pelo prefeito. Sendo que, quando essa divulgação começou, nem estava ainda com a votação na Câmara. Então, a prefeitura vem fazendo uma propaganda sobre uma promessa sem fundamentação legal. Isso é uma coisa que me deixou bastante assustada, porque ainda não é uma legislação. Outra coisa, né, que me preocupou, porque aí o que eu fui fazer? Eu fui pegar a PL da reforma tributária para estudar. E aí eu fui estudando a reforma tributária. Claro, ainda tem a sanção do prefeito, mas eu não acredito que tenha mais modificação. Ela foi aprovada por unanimidade na Câmara. E aí, o que está lá escrito? E, gente, a DECAD não é... A DECAD ela veio para ficar, tá? Só para vocês entenderem, ela veio para ficar. Não veio para ficar que ela será uma restrição aos habites. Quem não fizer DECAD não terá habites das construções. E aí vem a questão principal. Nem todo mundo consegue fazer DECAD, porque nem todo mundo tem os documentos de proprietários dos titulares. A gente tem 85% de posses, ou seja, que não são proprietários, não são propriedades. E aí você não tem os documentos para envio de atualização desse cadastro. Não tendo como atualizar o cadastro, uma vez que, para regularizar uma construção para o habite, você não precisa ser o proprietário de direito, pelo contrário, para você registrar uma escritura de compra e venda, para você registrar sua escritura na compra de uma casa, você vai ter que regularizar a construção onde você não é proprietário ainda. Você vai ter um impeditivo, porque você não vai ter os documentos daquele proprietário de direito, que é o titular do imóvel, que vai constar naquele PTU. Então, a gente ainda vai ter aí bastante polêmica pela frente. E outra coisa também, um outro ponto, não foi à toa que eu comentei do ISS, da questão da tributação. Tá? Quando a reforma tributária for sancionada, o que for declarado na DECAD vai automaticamente ser encaminhado para o ISS, para que seja cobrado o ISS sobre essa diferença diária. E aí vem a questão do croquis, que é mais um elemento onde a gente segmenta as áreas para que a gente tenha uma tributação dividida. Gente, vocês vão pagar de ISS 3% do custo da obra. 3% do custo da obra não é pouco dinheiro. E se você tiver que pagar, sei lá, metade do teu imóvel com 50%, com uma tributação de 50%, faz bastante diferença. Fora o seu IPTU, que se você apresenta um croquis e você também não segmenta as áreas correspondentes, você também vai pagar tudo a 100%. Então, eu queria dar uma notícia mesmo. Eu estou aproveitando a Adriana, que a Adriana já botou o coração aí na tela, estou colocando o meu também. É preocupante. Saibam fazer a DECAD, porque, olha só, não é que o decreto já disse que é obrigatório. Resolução também. Então, não façam de qualquer jeito. Procure quem saiba fazer, porque o custo do risco vai ser muito alto. E outra coisa, como é que você vai voltar atrás? Você declarou que os dados estão corretos. É autodeclaração de irregularidade.
Tá? Então, esqueçam anistia, esqueçam legalização. A prefeitura começou a fazer umas postagens dizendo que DECAD regularizava o imóvel. Aí eu comentei que era uma maldade que a prefeitura estava fazendo, porque ela jamais poderia dizer isso para as pessoas. As pessoas já pensam que ter o IPTU já é o suficiente para o imóvel estar regularizado. E aí a prefeitura diz que a DECAD regulariza o imóvel, e aí o que a prefeitura fez com aquela postagem? Ela apagou. Ela nunca mais postou que a DECAD regulariza o imóvel. Agora ela diz que ela regulariza fins tributáveis. Porque, enfim, é uma maldade. Gente, tem pergunta pra caramba aí. Estou gostando de ver. Estou gostando de ver. A DECAD não parece que irá ser igual a auto-vistoria no aspecto da legalidade? Não porque ela vai ter a DECAD vai ter a mão pesada por conta da reforma tributária. Quando vendo o imóvel, se paga o imposto pelo que está o carnê do IPTU, a prefeitura não aceita o valor sobre o qual devemos pagar o imposto estabelecido pela prefeitura. Para o DECAD, esse valor venal vale ou tem de fazer os cálculos para as fórmulas que estão sendo ditas. Essa é a fórmula do valor venal, valor de compra e venda à vista, mas não é o mesmo valor quando você vai pagar o ITBI. Vocês já devem ter simulado, já devem ter visto. Esse valor venal é para outros fins do município. Por exemplo, talvez uma desapropriação de alguma coisa tenha ali uma proporcionalidade, porque é um valor que vai ser abaixo. Mas a fórmula é essa. Essa fórmula está até no informativo do valor venal desse ano. Essa fórmula veio através da Lei 6.250 de 2017. Se o nome está no falecido. Muita gente perguntou, eu recebi várias perguntas sobre titularidade. Olha só, a prefeitura já disse que ela pode ou não alterar os dados com a declaração. Então, vamos fazer uma reflexão. A alteração de titularidade não é feita na DECAD. Então, se você não tem... o proprietário... Eu tenho os documentos do falecido. Você vai até conseguir fazer a DECAD porque você vai anexar. Mas não vai ter valor. O CPF está cancelado do falecido. Então, como a prefeitura vai levantar essa questão, na verdade, o que precisa ser feito? Não vai ter jeito, vai ter que ser feito inventário para ter o formal de partilha, para poder trocar a titularidade desse imóvel. Então, os imóveis vão ter que... E para registrar o formal de partilha, os imóveis têm que ter habites, têm que estar averbados na matrícula. Cadê? Se for falecido, esses dados fornecidos... Esses dados fornecidos servirão para gerar novos valores para os próximos IPTUs? Com certeza. É exatamente para isso. É exatamente... Olha só, tem agora eu não vou lembrar onde é que eu vi escrito, mas está escrito no decreto. A DECAD, ela é a declaração que a gente está fazendo hoje é a partir de 2020. Lembrando que a gente paga o imposto referente ao ano anterior. Então, se a DECAD ela se refere a 2020, se eu tiver alteração diária, pode ser que eu receba esse ano ainda uma cota extra, pela diferença diária referente ao ano passado. Referente lá aos anos anteriores, aí existe um processo específico que regulariza para os anos anteriores, que não vai ser DECAD. Identidade falecida. Professora Roberta, Adorei. eu vou te chamar de professora, porque a didática foi excelente. Professora, Obrigada. me diz uma coisa, eu não estou dizendo que eu tenho, né? Mas, no caso, uma pessoa tem um imóvel de 200 metros quadrados, mas o IPTU só está de 100, ou seja, ele fez acréscimos no apartamento, cobertura, na casa, não sei o quê. A prefeitura vai fiscalizar isso tudo para saber o que está certo e o que está errado? Esse é um ponto aí estranho. Então, na verdade, a prefeitura ela tem o dever de fiscalizar. Tanto é que na fiscalização ela poderia também corrigir essas áreas. Vai falar, Antero? O que acontece é o seguinte: a prefeitura vai confiar na palavra do cidadão.
tá? Bom, esse é o perigo. Nós sabemos, não é a nossa sociedade, não, são todas as sociedades. Em todas as sociedades, as pessoas que não são da área da construção civil, não são engenheiros civis, não são arquitetos, não lidam com a construção civil, essas pessoas confundem as diversas áreas, né? Então, nós trabalhamos com área útil, área de construção, área equivalente de custo de construção. O leigo pega qualquer número que ele vê vinculado à palavra área, não importando se é área útil, se é área equivalente do custo de construção, e joga aquela área. Esse é que é o problema, né? Nós temos uma sociedade, não é a nossa sociedade, não, isso é qualquer pessoa fora desse métier, confunde as áreas, né? Quando a prefeitura admite aquele croquis, eu nem fiz a pergunta, aquele croquis deveria ser assinado por um arquiteto ou por um engenheiro. Afinal, é um trabalho técnico, né? Mas vocês viram que a coisa de 2 semanas aconteceu num grande jornal de televisão, o repórter, jornal muito ouvido por todos, o repórter falou assim: as pessoas não podem se dar ao luxo de contratar um engenheiro ou um arquiteto, né? Aí eu aprendi que eu era artigo de luxo. Eu até então pensava que eu era uma necessidade para a sociedade. Me sentia feliz por eu ser necessário à sociedade. Não, eu descobri agora que eu sou um artigo de luxo, né? Então, nós temos uma sociedade mal informada, não é a nossa, volto a dizer, são todas, tá? E quando a prefeitura admite aceitar a informação do cidadão, óbvio que a prefeitura vai levar vantagem sobre a informação errada. No dia em que ele corrigir, a prefeitura vai dizer: bom, daqui para trás nós fizemos pelo que você informou, podemos corrigir daqui para frente, né? Ou entre com um laudo de um engenheiro ou de um arquiteto. Esse que é o problema, tá? Eu acho que nós estamos diante de uma situação mal formada, mal formalizada, tá? E deveríamos levar essa discussão adiante. Tá? Deveríamos pegar nossos amigos advogados, as sociedades de direito, tá? E levarmos em frente essa questão, tá? São colegas nossos, engenheiros e arquitetos da prefeitura, que teriam que ter essa sensibilidade de saber, eles sabem que a sociedade não é bem informada. Com certeza. Eu acho que a nossa sociedade, a gente já sabe, é o jeitinho brasileiro. Então, com certeza, isso aí vai ser um complicômetro nesse decade. Não sei o que vai acontecer, não sei daqui para frente, mas que a coisa por trás tem alguma coisa muito esquisita, tem. Roberta, tem algumas perguntas interessantes aqui no YouTube. Você chegou a dar uma olhada aí? Ainda não consegui ler todas. Tá, Eu estou achando o máximo, porque a gente está com a super interação aqui, né? Tem aqui, deixa eu pegar aqui para você. Bom, o Eduardo pergunta assim: posso manter os dados atuais do contribuinte e do imóvel para cumprir o prazo de 31/7 e depois atualizar? Não. Não, porque existe o prazo de retificação da declaração é dentro do prazo dela mesma, da declaração dela mesma. Então, se você perder o prazo, você não consegue entrar depois para retificar. Só no ano que vem, né? Eu também, uma coisa que eu não consigo compreender e aceitar, se eu tenho uma obrigatoriedade de declaração, por que ela tem prazo? Ela deveria ser livre, tudo bem, existe um prazo de corte que a prefeitura vai montar os IPTUs do ano seguinte, ok. Mas, independente disso, qualquer processo de revisão cadastral, ele não tem prazo. Eu posso formar a qualquer tempo.
Se ele vai ser corrigido para aquele ano, para o ano, quer dizer, para o ano seguinte ou para daqui a 2 anos, vai depender da época da conclusão. Mas me impedir de fazer uma declaração, caso eu queira, sendo obrigatória, aí eu já acho meio intenso, né? O próprio imposto de renda te dá direito à retificação, né? Você errou, no prazo você vai e retifica depois, né? Você pode retificar, né? Mas dentro do prazo, dentro do mesmo prazo especificado para as declarações. Outra pergunta aqui da Rita, ela fala, eu acho até que você já respondeu isso numa outra explicação, mas talvez ela tenha entrado aqui na metade. Imóvel que é de frente, está cadastrado como de fundos, é caso de informar esse erro nesse cadastro agora, ou, né, ou tem que fazer um processo à parte? Tem que fazer um processo à parte. Tem que fazer um processo à parte. É um processo de revisão do fator posição. Você tem que corrigir antes de declarar, né? Tem que corrigir a coisa antes de declarar. Porque, na verdade, você não pode nem confirmar o que está hoje, né? Porque o que está hoje está errado, você não pode confirmar, e você não pode fazer o correto, porque não é o local de fazer o correto. Então, você não pode fazer, né? Porque você não tem, você não pode fazer. Exatamente, é exatamente isso. Ou você tem tudo aquilo que é pedido, ou você não vai fazer. Porque você não vai confirmar o que está errado. É autodeclaração. Então, se você confirmou que está errado, você está declarando o teu erro. Então, a prefeitura pode te cobrar, inclusive, para trás. Então, fica em aberto. A gente tem muita pergunta, estou adorando. Hein? A prefeitura pode usar outras informações Pode. além do declarante. Exatamente. Isso aí tem um certo perigo. Está ali no artigo, né? No artigo 6º, eu quis botar ele bem em destaque, porque até porque, olha só, gente, muitas pessoas vão nos contratar para fazer declaração. E as pessoas são livres. Gente, isso é uma grande novidade, você imagina para as pessoas que não são da área. E aí, vamos lá, a gente vai lá e faz a declaração para a pessoa, apresenta o croquis, usa o quadro de áreas, faz tudo que tem direito. E no ano seguinte, o IPTU vier ainda com a área antiga, aquele teu cliente vai querer te responsabilizar porque você errou na minha declaração. Até porque na declaração vem o código, vem lá quem foi que fez. Ou seja, quem fizer de forma eu quero fazer um para testar, tem que avisar para a pessoa, porque vai estar lá constando quem foi que fez. Aí, poxa, você errou. Você errou. Aí é complicado, é muito importante a gente demonstrar exatamente que a prefeitura pode usar. E não tem critério, vocês perceberam ali que não tem critério de quando ela vai usar ou não. Quando ela entender que deve. Então, Roberta, fica bem... quem não tem computador, Roberta? Então, quem não tem computador, acho que nem tem lan house. Ainda tem lan house, hoje em dia tem, né? Vai ter que ir numa lan house. A pessoa não sabe nem mexer nisso. Tem pessoas que não sabem nem mexer nisso. Tem, lógico, muita gente. Tem umas perguntas aqui também interessantes aqui, olha. A Eliane Pinto pergunta o seguinte: quem não possui a BITS, né, o imóvel que não possui a BITS, porque está irregular realmente, mas paga IPTU há cerca de 12 anos, ela pode fazer a declaração? Sim, pode. Pode fazer. Se ela tiver o número da inscrição e tiver os documentos obrigatórios para envio, ela pode. Pode não, ela tem que dizer que deve, né? Porque está escrito que deve. Bom, e a Daniele pergunta: e quem não fizer, o que acontece? Então, no caso de um imóvel que não tem, o imóvel não teve alteração nenhuma, está perguntando, não quer fazer, o que acontece com quem não fez? Então, as sanções que vêm escritas são você poderá perder eventuais bônus que serão, eu não decorei, né? Não decorei a frase, mas eventuais bônus que a prefeitura possa dar a quem tenha feito essa declaração. Não há uma sanção ainda definida, mas a gente sabe o caso. Desculpa, que tem um bichinho voando. Roberta, inclusive perdeu quando se paga de uma vez só, você tem um abatimento. Aí fala que isso pode até perder isso, essa redução. Sim, mas olha só, isso tudo que está sendo divulgado em mídia, não em legislação.
Eu não consegui encontrar isso ainda escrito em lugar nenhum. Ainda como algo determinante, né? Ainda não encontrei. Enfim. Deu uma congelada aqui. Deu uma congelada aqui, mas, bom, fazendo um comentário aqui a Carmen. Carmen escreveu assim: acha esse decreto em tempos de pandemia um assinte, uma arapuca para levar o contribuinte a erro e penalizá-lo, certamente depois. Tipo, o que farei para enlouquecer mais o contribuinte? Isso é exatamente o que a gente está imaginando aqui, né? Eu já expressei isso aí no começo. Às vezes a gente não pode falar determinadas coisas, mas não tem como deixar de falar sobre isso. Realmente um assinte, uma criatura, botar um decreto desse tipo neste momento é uma falta completa de noção de vida. Falta completa de noção de vida, não tem outra coisa para dizer. Né? A gente até gostaria de não dizer, mas não tem como me expressar de outra forma. Isso é falta de noção. É uma pessoa que não tem noção do mundo, não tem noção das pessoas, não tem noção do que está acontecendo com a população. E é por isso que a gente vê coisas assim, absurdas por aí, porque as pessoas não têm noção do que acontece no mundo real. Vamos descer ao mundo real e entender o que acontece. Né? A gente não teria vários problemas desse tipo de declarar, mas eu vejo o resto da população, eu consigo enxergar o mundo real. O que eu estou vendo é que os legisladores não estão enxergando o mundo real. E isso, neste momento, principalmente, eu acho um absurdo, uma falta de empatia total, uma falta de consideração, uma falta de humanidade. Não tem outra forma de falar. Isso é a completa falta de noção. Né? É uma pessoa que está num mundo que não existe para nós, que não existe para a população da cidade do Rio de Janeiro e que não existe para a população do Brasil. Isso é absurdo. E eu acho que isso merece ser levado adiante, porque a gente não pode ficar calado diante de uma situação como essa. A gente não pode se calar diante disso. Eu cheguei num ponto... Eu estou até falando isso porque eu cheguei a um ponto de indignação total com todas as coisas que têm acontecido nesse momento. O que a gente tem recebido do poder público em termos de penalidades, de você tem que cumprir determinadas regras ou situações que você não tem condição de cumprir hoje, porque você não tem como ter acesso a determinadas informações, documentos, ou chegar a outros profissionais, ou a despender recursos para isso, colocar isso nesse momento assim, absolutamente... Eu não tenho uma palavra para falar, uma palavra bonita para falar sobre isso. Né? Então, eu não vou falar uma palavra bonita. É cruel isso é cruel. Isso é falta de noção. Isso é uma falta total de noção. Total. E o pior, além de ser cruel, a propaganda é lobo em pele de cordeiro, incentivando as pessoas, realmente colocando isca para que as pessoas mergulhem. Então, eu acho assim, quer fazer uma legislação clara e transparente? Faça. Agora, não engane. Para mim, essa grande questão da divulgação dos benefícios não estarem regulamentados em lugar nenhum, não, eu dei o print e guardei. Está na PL da reforma tributária? Aqui, continuando aqui as perguntas, né, para atender das pessoas, tem gente que está falando que tem um percentual muito grande de pessoas que não têm sequer o acesso da informação da obrigatoriedade da declaração, que você nem tem essa informação, outras que não têm possibilidade de acesso à informática para fazer isso, realmente, isso é um fato. E outra coisa, o comentário que está saindo aqui, que algumas pessoas aí estão cobrando 100, 180, 150 reais para fazer essa declaração para terceiros. Essa é uma declaração de muita responsabilidade. Você cobrar 100 reais, 180 reais para fazer uma declaração de responsabilidade para a pessoa e alguém contratar isso, eu acho também uma coisa totalmente absurda. Também acho uma falta de noção de quem está se propondo a fazer isso nesse momento. Eu acho assim, totalmente absurdo se propor a fazer isso. Como é que vai conferir? Como é que vai confirmar? Não, a área está certa? Não teve modificação. Olha, eu vou contar um caso para vocês de um imóvel que a gente fez, o DECAD.
O prédio todo, ó, o prédio foi construído, regularizado, tem habite, tem tudo que tem que ter. Os apartamentos são idênticos. Cada apartamento tem uma área diferente no IPTU. Para vocês terem noção da diferença. E está todo mundo falando assim, não, mas é porque a área está igual, eu comprei assim, meu IPTU sempre foi com essa área, eu vou declarar a mesma coisa. Não, gente, tem que conferir. Porque não é a mesma coisa. Inclusive, no caso desse, se tem uma área no IPTU e uma outra área no local e o prédio tem habite, e se você declara, você está declarando uma irregularidade que é sua, que na verdade não é sua. Está lá no processo arquivado, que foi aprovado pelo município. Então, tem que voltar à origem do prédio para poder penalizar. Quem tem que corrigir é a própria prefeitura, e não você. Roberta, é grande o número de ações judiciais por confusões de áreas. Pessoas que colocam qualquer número que está vinculado a uma palavra área, sem saber que tipo de área é. Tá? Então, existem administradores que não sabem diferenciar essas áreas, tá? E estão se propondo a fazer isso. Muitas pessoas. Gente, eu acho que, sei lá, para mim isso tudo acaba sendo até um ato meio criminoso, né? Porque está se aproveitando de uma oportunidade para fazer uma declaração qualquer, a pessoa está declarando, mas o teu registro está lá, tá? Quem está fazendo aí para todo mundo de qualquer jeito, teu registro está lá constando. Nossa, é triste, é muito triste. Mas tem várias perguntas. Eu estou achando legal o chat, porque o chat está mais um desabafo do que pergunta. Está todo mundo irado. Mas, gente, a gente precisa desenvolver esse sentimento para que a gente questione. A gente tem que, do mesmo jeito que eu vou lá e cutuco a prefeitura, e escrevo e pergunto com educação, mas, gente, a gente precisa falar sobre isso e apontar e mostrar que a gente não está satisfeito e que está errado. Isso, você pergunta, né, fala com a educação, é claro que você está sendo atendido por uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Ela está cumprindo o dever dela, até de te informar, de te auxiliar, por conta de coisas de terceiro. Então, lógico, a gente vai lidar com isso com um funcionário da prefeitura na melhor, né, das situações, porque ele não tem nada a ver com isso e deve estar tão indignado quanto nós com relação a isso. Né? A gente tem que se indignar contra quem foi capaz de ter uma ideia maquiavélica dessa neste momento. Né? Isso essa que é a grande questão. E não votar, né, gente? E não votar, né? Porque é a gente que bota esse povo lá, né? Vamos combinar. Então, assim, né? esse decreto, para mim, ele tem uma porção de inconstitucionalidade, tem uma porção de coisas, várias coisas que você pode discutir. E tem um risco, que eu até vou contar um outro exemplo aqui, que é interessante até porque as pessoas falam, comentam, assim, depois de ver, não, a gente tem que ver no momento que a coisa está acontecendo. Teve numa cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, aconteceu um fato, alguns anos atrás, que a prefeitura cobrou o imposto, o IPTU errado, da cidade toda, né? Eles cobraram errado, fizeram uma cobrança errada e por uma aplicação errada de fórmula do Código Tributário, por alguns anos a prefeitura fez essa cobrança errada. E um belo dia descobriu que estava errada essa cobrança e corrigiu. E chegou à conclusão de que não ia retroagir, né, essa correção, quer dizer, os 5 anos anteriores, em que ela havia feito errado, ela não ia cobrar essa diferença, afinal de contas, o erro era dela, muito justo, porque o erro foi da prefeitura. A prefeitura errou, na hora de cobrar, todo mundo pagou de boa fé aquilo que estava no carnê, a mais ou a menos estava ali, né? Por acaso foi a menos, então essa cobrança foi a menor, a prefeitura deixou de arrecadar, né, um percentual, um valor geral, mas decidiu lá que não ia cobrar. E aí houve uma ação, né, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que a prefeitura não podia abrir mão daqueles recursos.
E essa ação durou, e no final das contas, quando a ação terminou, que ficou definido que a prefeitura não podia abrir mão de recursos, ela só poderia cobrar pela lei um único ano daquilo ali. Então, o que acabou acontecendo? Porque ninguém ficou sabendo disso, a cidade inteira ficou em dívida ativa, porque ficou devendo aquele valor. Então, aí a gente fala assim, mas isso não vai acontecer, se você declarar e tiver diferente, eu não vou cobrar anterior. Isso é balela, porque eu já estou contando um exemplo, a prefeitura decidiu que não vai cobrar o anterior, mas ela foi obrigada na justiça a cobrar. Então, a prefeitura não decide nada, é o secretário de Fazenda e o prefeito não decidem nada, se depois a questão entrar na justiça, como aconteceu numa cidade interior do estado do Rio de Janeiro. Então, ficou todo mundo, né, em dívida ativa, e muita gente hoje não sabe que está em dívida ativa. Vai lá precisa pegar uma declaração, né, de conformidade e não está conforme, e ela não sabe nem por quê, porque ela pagou todos os impostos, e porque houve essa questão. Então, até mesmo essa decisão de deixar para lá o que estava errado, a partir do momento que você declarar, isso é balela, porque isso não existe, isso pode ser contestado a qualquer momento. Com certeza. A nossa organização cabe às prefeituras a aprovação dos projetos de edificações. Cabe a ela também esse cadastro. Isso é uma responsabilidade das prefeituras. Ela que aprova os projetos, ela que aceita regularizações de projetos, ela que tem que ter esse cadastro. Com certeza. Não é o cidadão leigo que vai dar a informação errada, porque a tendência da maioria da população é errar. Sim, até porque... Pode falar, Marco Davi. A hora que a gente fala em termos de edificações, e quando a gente vê as normas para que se faça a autovistoria, que está suspensa, nós vemos que temos um total de 300 mil edificações a fazer isso. A hora que a gente vê o ECAD, você não vai trabalhar com 300 mil, você vai trabalhar com milhões de edificações. Aonde que nós vamos dar conta desse trabalho? Ou quem vai fiscalizar isso? Como é que você vai acreditar que isso que está acontecendo não seja uma arapuca? Porque quem fez a autovistoria simplesmente está com os dados todos na prefeitura para serem fiscalizados e terem exigidas as adequações feitas. Quem não fez, ficou por isso mesmo. Ou, se forem notificados, vem qualquer um, preenche, entrega e está resolvido, né? Eu acho que a indignação de Adriana reflete não só a dela, mas da sociedade inteira em relação a isso. Aí entramos na política, onde a gente vai ver que o que a gente tem enxergado é interesse próprio e só para ter essas coisas sendo benefício para eles mesmos, né? Ninguém visa nada de sociedade. Aí que essa mobilização não pode ficar só entre nós, mas tem que ter órgãos de imprensa que realmente venham a tomar conhecimento e participem dessa mobilização. Eu acho que isso é coisa para muito, 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 muito trabalho. Eu sugiro que nós façamos parcerias, inicialmente com as sociedades de direito, né? A BAME e a B, tá? E chegar ao AB também. A hora que vocês falaram que quem está mexendo com isso e viu que foi unânime a aprovação disso. Aprovação. Né? Então, vamos dizer, com quem a gente poderia contar pelo aspecto político? Não vejo ninguém, tá? Mas sim a mobilização da sociedade em si, liderada com esse tipo de argumento e de palavra de repúdio. Sim, com certeza. Não, a gente precisa realmente se mobilizar. Eu escrevi, junto com a professora Rosângela Gomes, uma carta, né, foi enviada ao Ministério Público. Aí a gente precisa criar manifestações diversas e conjuntas
para que a gente realmente, para que esses pontos sejam realmente avaliados o mais rápido possível, né? Porque as consequências virão em breve. Eu tenho visto muito a sua atuação junto à ADEME, né? Então, eu acho que lá que é um grupo de advogados, juristas, eu acho que eles poderiam liderar alguma coisa nesse sentido. A BAME, Marcos. A BAME. Desculpa. Né? Então, a gente vê que é um pessoal interessado em ver a justiça funcionando, né? Isso. E zelam pela sociedade. Então, eu acredito que seja um ponto de partida para colocar a boca no trombone. Mas, por enquanto, eles não fizeram nada, né? Por enquanto, ninguém falou nada. Eu não creio que... não estão falando nada. Mas eles estão comentando e estão se inteirando do fato, mas não tem a técnica da onde isso vai chegar e as consequências. Eu acredito que... O colega nosso colocou que devemos chegar aos vereadores. Sim, devemos, mas não nós, técnicos, sozinhos. Devemos entrar com o pessoal do direito também. Com certeza. Bom, Roberta, tem aí alguns... você faz uma seleção aí no YouTube, tem algumas coisas interessantes, talvez, para comentar. Aí você vê aí a sua análise crítica do que é interessante, que você ainda não tenha falado, que a gente não tenha falado aí, para você dar uma comentada geral, para a gente também depois não se estender muito, porque... Vai ficar muito longa, né? Ficar muito longa. A gente vai voltar a esse tema, eu acho que a gente deve voltar a esse tema. Sim, a gente pode fazer... Agora que já teve uma apresentação, a gente pode depois fazer um debate. Um debate já direto ao ponto. Assim, eu percebo o seguinte, eu recebi muitas perguntas, né, tanto no meu Instagram, aqui no chat, eu recebo perguntas de todo mundo, de tudo quanto é lugar. O que eu percebo de maior dificuldade de compreensão, foi a última pergunta que eu coloquei, se a DECAD regulariza o imóvel, e vocês já entenderam que não, e que, na verdade, você está se autodenunciando irregular para o município. Você precisa de técnicos para fazer a verificação das áreas e tipologias. O PROCI não pode ser simplificado, a gente precisa seguir as regras do decreto, para fins de tributação, porque a tributação não será só do IPTU, mas também será do ISS. Quem não tem a documentação do titular que consta na inscrição fiscal, não é na DECAD que vai regularizar. Existem processos diversos na Secretaria de Fazenda, tanto dos dados cadastrais. Os dados cadastrais, a gente tem processos para cada fator daqueles, é um processo próprio de revisão, e que podem ser abertos a qualquer tempo. Então, estou com imóvel, eu já fiz já preenchi a declaração da Secretaria de Fazenda para poder levar para o registro de imóveis para registrar minha escritura. Então eu não preciso fazer a DECAD. Vou fazer a DECAD em nome de quem? A DECAD tem que ser feita em nome do titular que está no carnê do ano correspondente. Ou seja, se o seu IPTU é de 2020, 2021, vai ser em nome de quem está lá em 2021. A DECAD é a partir de 2020. Não tem jeito, gente. Tudo que é fora não é da DECAD. Eu não vou fazer? Não vai fazer. Vai precisar corrigir para depois fazer a DECAD. Aí eu vou perder os bônus ou eu posso ter algum tipo de penalidade? Sim. Eu acho que, de forma genérica, é isso. Existem milhões de possibilidades e alternativas, mas que a DECAD ela é muito simples. Ela é simplificada para o objetivo que foi criado, da autodenúncia. Então... Pode falar. A Adriana estava me comentando hoje sobre o pedido da prefeitura de que enviem contas de luz, contas outras, né? Muitos imóveis residenciais são alugados para empresas para colocarem funcionários. Uhum. Né? A prefeitura recebe uma conta em nome de uma grande empresa comercial, vai poder
confundir que aquele imóvel não é residencial. Vai mudar a utilização e, como consequência, o IPTU de cara já aumenta 2,5 vezes, mais a Exatamente. correção dos outros fatores. Não é Exatamente. obrigado a lançar a conta de luz, não. É Só obrigado. é obrigado se tiver alguma mudança diária, por exemplo. Mas se não tiver, não é obrigado a botar, não, a conta de luz. Eu não sei se a gente teria esse direito de pedir isso. Eu fiz o meu DECAD e não apresentei conta nenhuma disso. Se não tiver mudança, ele Isso. fala de conta luz se não tiver mudança. Mas, às vezes, alguma pessoa até desavisada vê lá, pede conta, estou pedindo tantas coisas, que às vezes uma pessoa desavisada está pedindo um monte de coisa, bota tudo lá, inclusive a conta de luz. E imagino assim, até essas terceirizações, né, pessoas que estão pegando para fazer esse trabalho, estão pedindo todos os documentos e postando todos os documentos, independentemente de ser obrigatório ou não. Né? A gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente tem o cuidado de olhar o que é obrigatório ou não. Mas quem vai estar fazendo isso em massa não vai ter tempo de analisar. Para fulano é preciso, para o outro não é. Vai pegar e pedir todos os documentos e botar tudo de uma vez. Então, corre esse risco. A gente cansa de ver apartamentos. Tem muitas empresas que trazem pessoas de fora para trabalhar e que alugam apartamento, todas as contas são no nome da empresa, né? E que não deixa de ser residencial, mas pode haver a interpretação, porque a interpretação é livre, né? Pode haver a interpretação de que o imóvel deixou de ser residencial. No meu prédio, Com certeza. Os primeiros a preencherem isso vão ser os primeiros a serem fiscalizados. Com certeza. pessoal, eu posso me despedir de vocês, eu tenho um compromisso, adorei, Roberto, a sua apresentação. Faça outras, tá bom? Obrigada. Um abraço para vocês todos, boa noite. Desculpa. Boa noite. A gente só... Vocês vão declarar ou não? Final. Ué, não é obrigatório? Não sei, o Paulo Pedro falou que era não. Então, aí você grava a declaração dele, porque aí você vai ter que depois, na justiça, brigar pelo seu direito. Porque o que vale, ó, já é jargão, vale o que está escrito. Pedro Paulo falou que não tem problema. O que está escrito já está lá no carnê do IPTU que você recebe, né, que você tem acesso a ele todo ano, já está escrito lá. Vale o que está lá. Eu não vou declarar. Eu já decidi também. Isso está surreal, isso aí. Você estou em dúvida. Você botou no grupo, né, que não ia declarar. Você botou no grupo. Estou fora. Então, eu acho que cabe a cada um. Eu acho que o importante é a gente fazer as coisas com discernimento e técnica. Né? Saber o que está fazendo e saber das consequências. Se o imóvel está todo legal, o máximo que pode acontecer é tomarem nosso imóvel. Não vai acontecer isso, não tem como. Quem declarou vai ser tomado. Isso ainda é Está assim de execução fiscal, gente. Já está aprovado? Já está em vigor, já tem prazo para a resposta. Dia 31/7 é o primeiro prazo do primeiro lote. O primeiro lote vence dia 31/7. Quer dizer, foi um decreto aqui com 45 dias, você teve que resolver isso, ler, tomar conhecimento, arrumar a documentação e responder. E tem muitas pessoas que não têm sequer as informações disso. Eu acho que devia, se a gente tivesse condição de entrar com um mandato de segurança ou fazer uma denúncia no Ministério Público, já deve ter um monte, né? Eu não sei. Mas eu acho que o Ministério Público está aí para nos servir, né? Não sei, isso está muito estranho. É muito estranho que não tenha uma gritaria, a mídia não fala nada. Mas é por causa da própria propaganda. A propaganda é maravilhosa. Se você não para estudar a legislação, você vai. Você acha ótimo. Ganhar um bônus. Olha só, eu recebo um monte de gente me ligando assim, eu tenho um imóvel que eu tenho que regularizar, mas eu não vou regularizar agora não, porque eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer a DECAD, porque eu vou ter perdão da dívida passada. Aí eu explico tudo que tem que explicar, Não, mas o secretário está falando uma
falando, está na mídia, não, eu quero fazer a verdade. Regularizar, eu regularizo depois. Então, assim, a propaganda ela está aguçando a vontade. As pessoas querem o IPTU em dia. O que acontece é que muita gente também não teve conhecimento, não teve mais protestos, porque as pessoas não tiveram acesso a essa informação, né? O decreto saiu no mês passado e para você responder 45 dias. Muita gente não teve o acesso a essa informação, então não teve como gritar, porque nem conhece ainda a coisa. Por isso que a gente está gritando aqui, né? Porque eu acho que é nosso dever ético e moral gritar, porque as pessoas não tiveram acesso a essa informação, e as informações que estão sendo passadas por quem botou esse decreto aí em vigor, estão sendo passadas de forma incorreta. Então, eu acho que a gente tem o dever de alertar para isso, né? Então, assim, não está havendo uma movimentação maior, porque as pessoas não tiveram acesso a essa informação, porque as pessoas não souberam disso, né? Não souberam que era necessário. Outros decretos que a gente conhece, que foram mais explicados, que tiveram mais prazo, as pessoas não têm o conhecimento até hoje correto disso. Imagina um decreto, né, desse, assim, né, a jato. As pessoas não têm o conhecimento. Ainda tem um agravante, na minha opinião. Se acontecer com a DECAD, como aconteceu com a última lei da mais-valia, do Ministério Público entrar com uma ação e derrubar, a partir do momento que você se autodeclarou irregular, a lei pode cair, o decreto pode cair, mas você continua irregular, sendo penalizado. Por exemplo, quem entrou com a mais-valia da 219, não tiveram seus processos cancelados, porque você se declarou irregular quando formou o processo. Eles reverteram para 192. Eu tive um cliente, por exemplo, que de 200 mil vai pagar 800. Meu Deus. Então, assim, não tem como, caiu o decreto, tem como voltar atrás? Não, você declarou, você disse que estava irregular. Então, a gente pode fazer barulho, a gente pode fazer tudo, a gente deve fazer. Mas nada disso vai fazer com que, a partir do momento que você se entregou, você tenha alguma benéfica. O que falta nisso tudo é transparência. Sim. E verdade. Eu fui multado lá, isso em Maricá, né? Agora, mês passado, R$12.000 que eu estou pagando, porque eu tinha realmente 100 metros quadrados a mais que eu não tinha regularizado ainda. Aí chamei um arquiteto, amigo, e pedi para ele regularizar. Agora ele está regularizando, eu não sei se eu vou conseguir diminuir a multa, né? Porque eu posso chegar à conclusão de que não são 100 metros, são 95, mas também me denunciei, né? Pode ser que sejam 110. Aí vai aumentar, né? A multa do ISS, né? Só. Uhum. A do IPTU está regular. É como vocês estão dizendo, a gente se denuncia e depois como é que sai disso, né? Exatamente. Complexo. Sim, não precisaria ser complexo, né? Poderia ser muito mais simples, muito mais, exatamente pela transparência. Que não há, está feito cilada, então, atenção, não façam as coisas de qualquer jeito. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, vamos em frente, gente. Pela hora, eu vou agradecer. Quem tiver feito alguma pergunta que eu não tenha conseguido responder, por conta do tempo, a gente já vai para 2 horas de evento. Eu deixei as minhas redes sociais ali disponíveis, que também pode mandar para o IBAP encaminha para mim. E o que a gente puder fazer, e o que cada um de nós puder fazer, né, para que a gente consiga esclarecer mais essas questões, seja bem-vindo, tá? Então, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos. Devemos continuar juntos nessa luta. Juntos nessa luta. Com Deus, gente. Um beijo. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença também dos nossos colegas que assistiram aí pelo YouTube e até fazendo ginástica assistiram a nossa apresentação aqui, tá? Ele também? Ginástica? Boa noite. Boa noite. Boa noite.